Gente, olha só. Cascavel está em alerta com o aumento dos casos de chikungunya. Dados registrados pelo boletim epidemiológico, em torno aí de 1.697 casos na nossa cidade. É um número bastante expressivo e também preocupante. Então, pessoal, a gente precisa cuidar porque o assunto é sério. A gente não quer alarmar, mas a gente quer o quê? Prevenir. E para falar sobre prevenção, sintomas e tratamentos, aqui comigo a super Alana Caporal, ela que é da Vigilância Epidemiológica de Cascavel. Boa tarde, Alana, tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem, é contigo? Bem também, graças a Deus. Quando a gente fala de chikungunya, qual que é a situação, por exemplo, vivida no Brasil como um todo e quais são as regiões geralmente mais afetadas, Alana? Então, assim, a chikungunya, o primeiro caso que foi reportado no nosso país foi em 2014, lá na Bahia, Amapá, né? Ele era mais restrito ao Nordeste. Mas desde 2023 que já começaram a surgir casos no Sudeste e hoje em dia a gente já tem caso em todos os estados, né, do Brasil, registrados, confirmados por exames laboratoriais. E hoje, no ano de 2025, a gente já tem mais de 70 mil casos confirmados no nosso país. E alguns estados estão se destacando mais, como Mato Grosso, com mais da metade dos casos, né? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e o Paraná está em sexto lugar nessa lista. Então, nós temos muitos casos aqui no nosso estado. E como que ocorre a transmissão da chikungunya? Como que ela acontece? A transmissão se dá pelo famoso Aedes aegypti, né? Então, esse mosquitinho tá aí, já faz tempo, ele já transmite, né, outras arboviroses conhecidas, como a dengue, a zika e também a chikungunya. Então, é a picadinha da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Entendi. Então, gente, vocês viram só que tudo passa ali dessa questão de a gente cuidar com o nosso quintal. Mais uma vez, Patrícia, assunto batido, tem que cuidar do quintal. Choveu, dá uma olhadinha lá, não deixa água parada, gente. Olha só, esse mosquitinho, ele transmite não só um tipo de doença, mas vários. Então, a gente tem que cuidar muito. Sintomas, Alana, quando a gente fala de sintomas e diagnóstico para chikungunya, como que é? Então, na verdade, assim, a chikungunya, ela é muito parecida com a dengue nos sinais e sintomas. Então, vai começar com aquele febrão, dor no corpo, pode ter náuseas, vômitos, dor de cabeça. Mas uma coisa que diferencia muito a chikungunya da dengue é a dor articular. Então, o paciente com chikungunya, ele vai ter muita dor nas juntas, dor nas articulações. E é uma dor incapacitante, uma dor limitante. As juntas podem ficar edemaciadas, né, que são inchadas, vermelhas e com rigidez. Então, o paciente tem dificuldade para pegar um copo, tem dificuldade para pentear os cabelos. E ele atinge não só pequenas articulações, como também as grandes, como joelhos, né, tornozelos, pés, mãos. Então, o paciente pode ter dificuldade para caminhar, dificuldade para segurar um objeto, enfim. E o mais importante de tudo é que essa dor pode se cronificar. Então, se o paciente não melhorar num período de até 3 meses, tem uma grande chance de ele ficar com dor crônica ao longo de muitos anos para o resto da vida. Nossa. Então, é uma doença que tem uma morbidade muito grande, porque ela vai afetar a vida da pessoa, as atividades cotidianas, né? Vai ter um impacto emocional importante também, né? Então, ela não é assim, em 7 dias vou melhorar, é uma febrezinha. Não, ela pode ter esse comprometimento mais importante. E esse comprometimento em relação às articulações, é tudo numa pegada só, tudo de uma vez ou não? A pessoa vai ter essa questão da mão, talvez não tenha no joelho, ou tenha no joelho, talvez não tenha nos braços, como que é? Isso, não são todas as articulações do corpo. Então, alguns pacientes vão ter mais atingidas as articulações das mãos, outros mais dos punhos, outros dos joelhos, dos tornozelos. Mas pode ter a concomitância de várias articulações ao mesmo tempo, né? E daí, como que a gente faz, por exemplo, feito o diagnóstico, já se inicia o tratamento, Alana? Então, como se trata de um vírus, não existe um tratamento específico. Então, não é igual, por exemplo, uma amidalite bacteriana, que você vai tomar um antibiótico e em 2 dias vai melhorar. Não, como se trata de um vírus, não tem um antiviral, um remédio específico que a gente dê. Então, a gente tem que aguardar o curso da doença com hidratação, repouso e medicamentos para dor. Então, analgésicos como paracetamol, dipirona, né? E no caso da chikungunya, até analgésicos mais potentes, opioides, porque a dor realmente é muito intensa e é incapacitante. Então, a gente brinca que a gente não fala assim, tomar um comprimido de 6 horas, dor. A gente deixa de horário. Tome porque vai precisar. Entendi. E assim, os sintomas começam, é rápida a evolução, por exemplo, a pessoa foi picada pelo mosquitinho.
ela já começa assim, com os sintomas, tem um período de incubação ali? Sim, tem um período de incubação, né? Ele pode levar de 2 a 5 dias, que é a média, né? Então, não é que foi picado e já vai começar a ter sintomas. Pode ser que demore uns 5 dias para começar. E aí, assim, o curso agudo da doença leva até 14 dias. Então, a pessoa vai começar com a febre ali, com a dor no corpo, o mal-estar, e a dor articular, né? Que é o mais temido, vamos dizer assim, da chikungunya, até uns 14 dias para melhorar. O período de viremia da chikungunya, ele é maior do que o da dengue, por exemplo. Então, a pessoa pode ficar até 10 dias com o vírus ali se replicando. Olha! E aí, consequentemente, também facilita para o mosquitinho picar essa pessoa. Ele tem mais tempo para picar essa pessoa, se contaminar e sair picando outras pessoas por aí. Então, a transmissão da chikungunya ela acaba até sendo maior, porque o período de viremia no indivíduo é maior também. Entendi. E dos casos aqui em Cascavel, a gente tem, vamos dizer assim, uma idade que está sendo mais atingida, digamos assim? Ou todos os públicos, desde criança, adolescentes, adultos, jovens e idosos? Nós temos todos os públicos, mas principalmente a população economicamente ativa. São as pessoas que estão por aí circulando, né? Então, indivíduos de 20, 30, 40 anos. Mas, mesmo assim, temos recém-nascidos, pequenininhos, temos idosos também, né? Então, ele não escolhe. Ele pode afetar qualquer um. Isso, e por não escolher, gente, que é tão importante a questão da prevenção. E a prevenção, a gente já... Muitas vezes a gente fala, sabe decore e salteado, mas muitas pessoas ainda têm que escutar sobre a prevenção e como que faz para isso, né? Conta pra gente, Alana. Exatamente. Então, fica aqui, né, a dica pro pessoal de casa que tem que cuidar do seu entorno, tem que cuidar da sua casa, do seu lixo, né? Porque o mosquitinho, pra gente prevenir a picada dele, é só fazendo com que ele desapareça. E para que ele desapareça, não pode ter criadouros. Então, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Porque no seu quintal, hoje, tiver os ovinhos e você não fazer a eliminação hoje, amanhã esses ovinhos podem eclodir. Já são novos mosquitos que estão por aí que podem estar transmitindo o vírus, né? E a gente sabe que os depósitos móveis é a maior concentração que a gente tem de ovos, né? No último LIR aí. Então, aquele potinho onde está água para o animal de estimação, é o vasinho de planta mesmo. Então, hoje a gente já sabe que a maior concentração não está sendo em pneus, em grandes depósitos, são os pequenos mesmo do domicílio. Então, vale a pena cada um cuidar da sua casa, do seu entorno, fazer a sua parte para a gente tentar eliminar esse mosquito. Com certeza. E isso com base em dados, acredito que da vigilância, né, sanitária aqui de Cascavel, com as visitas do pessoal também, né, as agentes de endemias que estão sempre ali visitando as casas. É importante receber esse pessoal também, né? Com certeza é importante, né? Então, nós da Vigilância Epidemiológica, nós recebemos as fichas de notificação. Existe uma legislação que toda vez que um paciente é atendido com suspeita ou confirmação de chikungunya, esse serviço de saúde, esse profissional da saúde precisa nos comunicar. Então, eles enviam uma ficha de notificação para a gente, né? E através dessas fichas que são lançadas no sistema que a gente gera esse banco de dados. A gente fica sabendo quantos casos a gente tem, em qual faixa etária que está tendo mais, quais os bairros mais acometidos, né? Todas as informações referentes ao agravo. E uma vez que a gente recebe essa ficha, a gente comunica a vigilância ambiental. E aí eles vão na casa do indivíduo que está com suspeita ou confirmação de chikungunya, traçam um raio ali de 300 metros e vão de casa em casa, em toda aquela região ali, para fazer a visita, a inspeção, com a bomba costal. Então, se eles encontram ali, né, os ovinhos, as larvas, eles já vão fazendo a eliminação. Em determinados casos, já utilizam o veneno para tentar eliminar. E mesmo assim, a gente está nessa situação. Então, realmente, cada um precisa fazer sua parte. Com certeza, gente. Se cada um fizer a sua parte, quem sabe esses números diminuem, né? A gente consiga, não sei se zerar, acho que talvez um sonho, utopia, enfim, né? Mas se Deus quiser, como dizem, né? A gente consegue diminuir bastante para que menos pessoas fiquem doentes, né? Que a gente não quer isso, a gente quer saúde para todo mundo. Alana, muitíssimo obrigada por vir aqui ao Vitrine Revista, por esclarecer a nossa população, porque passa muito, é conscientização, né? Da população, porque o trabalho está sendo feito. A gente observa, então a gente quer agora mesmo que os números caiam com a conscientização de todo mundo. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, Patrícia. Fica a dica mesmo para o pessoal de casa. É uma doença com bastante morbidade, a gente precisa prevenir. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Excelente semana. Obrigada, igualmente.